Olá, jovem! Bom, voltamos para mais uma aula de domótica. Estamos aí novamente para também falar sobre mais informações de câmeras, onde hoje nós vamos trabalhar aí com a ideia de comunicação. Então, como é que a gente vai ligar as câmeras? Como é que elas vão transmitir aquela imagem, aquela filmagem? E além disso, o que é essa filmagem? Como é que a gente vai ter que trabalhar? Como é que a gente consegue analisar as imagens propriamente ditas? Então, tudo isso está relacionado à parte de comunicação dessas nossas câmeras. E sem mais delongas, vamos lá, vamos entrar, porque câmeras vão trabalhar aí com a ideia, aquela ideia, né, que é algo muito complexo. É uma imagem que vai ter que ser observada e vai ter que ser analisada. Talvez no momento que está acontecendo aquela informação ali que a câmera está pegando, ou muitas vezes também relacionada a uma imagem que foi passada lá do passado, algo que já aconteceu, que precisa ser analisado. Então, novamente, percebam que existe aquela ideia novamente de que esse CFTV, a parte de TV, não necessariamente vai ser aplicada a todos os sistemas. Uma das principais utilizações, na verdade, da câmera é buscar aí esse armazenamento, armazenar essas imagens para que no futuro a gente tenha aquela informação lá que foi guardada e aí a gente consiga, por exemplo, recorrer, pegar aquela informação novamente e trabalhar com ela. Talvez ela tenha alguma coisa que seja interessante para a gente. Então, um dos pontos principais das câmeras do CFTV de modo geral é a ideia de armazenar essas imagens. Então, novamente, já foi falado também, né, que talvez a ideia do monitor ou a TV propriamente dita, talvez não seja tão usual nos sistemas de CFTV que a gente trabalha. Bom, e aí, para fazer essa implementação, percebam que para armazenar vocês precisam de alguma coisa, e essa coisa é na verdade um gravador. Gravador esse que pode ser de três tipos diferentes. Nós temos os famosos DVRs, a maioria das pessoas conhecem pelo nome DVR. Temos também o NVR e o HVR, onde o DVR ele se chama Digital Video Recorder, ou seja, esse dispositivo, esse gravador, ele trabalha com câmeras analógicas. Isso mesmo. O Digital Video Recorder, ele grava câmeras analógicas. A entrada dele é de câmeras analógicas. Não errem isso, não confundam. Porque as câmeras digitais, na verdade, é o NVR, que trabalha com Network Video Recorder. Ou seja, ele grava aí algo que está na rede. E aí, essa ideia de rede vai ser muito importante mais para frente. E caso vocês, por exemplo, desenvolvam ambientes, desenvolvam um sistema de CFTV que tenha tanto câmeras analógicas quanto câmeras digitais, então é interessante vocês usarem o híbrido, o HVR, que vai ter tanto entradas para câmeras analógicas quanto entradas para câmeras digitais. Então temos essas três possibilidades aí de gravadores, onde cada um tem sua especificidade, cada um tem sua aplicação para câmeras somente analógicas, somente digitais ou o híbrido que vai trabalhar com os dois. E aí, esse gravador nada mais é do que algum HD, do que alguma memória que vai estar ali dentro para armazenar essas imagens que são passadas pelas nossas câmeras. E aí, se a gente está falando de câmeras analógicas e câmeras digitais, então um dos pontos principais que vocês precisam observar é o tipo de sinal, o tipo de cabeamento que vocês vão estar utilizando. Bom, no caso das câmeras analógicas, o principal formato de utilização dessas câmeras é a partir do cabo coaxial. Cabo esse que é mostrado aqui nessa imagem. Bom, qual que é a ideia do cabo coaxial? Ele no meio aqui tem um fio condutor, o fio de cobre, que é aqui no meio, geralmente é de cobre
tá? Onde esse fio vai transmitir todos os sinais analógicos para a gente. Bom, e esse sinal analógico ele está muito susceptível a ruídos, então existem aí por fora blindagens, malhas aqui dentro desse nosso cabo que vão fazer de tudo para que esses ruídos não acessem as nossas informações, não afetem aí a nossa filmagem. Mas cabos analógicos vão ser aí relativamente difíceis de serem trabalhados. Por quê? Bom, primeiro ponto é que esses cabos, por terem ali dentro um fio condutor rígido, então significa que esses cabos vão ter baixíssima flexibilidade. Isso é um ponto muito ruim para a gente. Além disso, o fato dele transmitir sinais analógicos significa que esse nosso cabo vai estar aí muito susceptível a ruídos. Então tomem cuidado, busquem sempre cabeamentos que tenham boa qualidade, porque esses ruídos vocês vão ver aí a sua câmera chiando, a sua câmera com chuvisco, a sua câmera simplesmente não funcionando, porque qualquer coisa pode dar ruído, pode influenciar na imagem que está sendo gerada. Qualquer coisa do tipo, alguma coisa ligando, por exemplo, um motor, um ar-condicionado que estiver próximo ali desse nosso fio, essas coisas vão gerar influência, vão gerar ruído nesse cabeamento. Então, se possível, evitem. Mas se não for possível, afinal de contas, câmeras analógicas costumam ser um pouquinho mais baratas. Se não for possível, se vocês ainda tiverem essa possibilidade, essa necessidade de utilizar câmeras analógicas, busquem sempre equipamentos que tenham boa qualidade. Comparando então as câmeras digitais são muito mais fáceis de serem trabalhadas, principalmente pelo fato da gente utilizar cabos de par trançado. E o par trançado é aquele mesmo cabo de Ethernet, cabo de rede simples, cabo de rede famoso, aquele cabo em azul ou cinza ou amarelo ou diversas outras cores aí que a gente tem esse nosso cabo Ethernet. Bom, o cabo Ethernet você já conhece, eu também já cheguei a falar ele aí quando a gente informou aí algo sobre o protocolo. Então a gente tem diversos cabos, diversos cabeamentos, alguns com maiores proteções, outros com menores proteções. Tudo isso daí vocês já chegaram a ver também, e é muito interessante também vocês buscarem por mais conhecimento sobre esses cabos. Mas além disso, uma das coisas que eu também já havia falado, que é interessante relembrar sobre esses cabos e também sobre as câmeras de modo geral, câmeras digitais, é que o fato do cabo ser Ethernet, ele muitas vezes vai ter a possibilidade de conectar aí a partir do PoE que está relacionado ao Power over Ethernet. Lembra lá aquele dispositivo que, se você, por exemplo, tiver um switch que tenha esse Power over Ethernet, significa que esse próprio switch consegue ligar a câmera. Então, o mesmo cabeamento que é utilizado para a transmissão de dados, esse mesmo cabeamento vai ser utilizado para também ligar a câmera. Então, não precisa, por exemplo, ligar a câmera em uma tomada, por exemplo, alguma coisa relacionada, uma bateria ou algo do tipo. O próprio cabeamento vai fazer a ligação e vai transmitir os dados. Isso é uma coisa muito importante, muito boa, que é interessante de vocês sempre buscarem quando estiverem implementando CFTVs. Além disso, se a gente está falando de cabos Ethernet, a gente sabe que a comunicação Ethernet ela é extremamente rápida. Então temos aí a possibilidade de transmitir muitos dados por segundo, talvez aí, quem sabe, gigabits por segundo, gigabits de imagens. Bom, além desses cabos, além dessas possibilidades de câmeras analógicas, câmeras digitais, temos também outros tipos de transmissão desses nossos dados. Talvez aí um pouco menos comum, mas a gente tem câmeras no formato de fibra ótica, infravermelho,
ondas de rádio e também Wi-Fi. E aí eu dou uma informação para vocês, olha, muitas vezes aquelas câmeras de elevador, o fato do elevador ter aquele movimento, então passar um cabo para ligar aquela câmera talvez não seja algo tão interessante. Então muitas vezes essa câmera ela é Wi-Fi. Isso é um ponto interessante aí em algumas aplicações. Além disso, cada uma desses formatos de transmissão também por cabeamento, né, aquele cabo analógico ou digital, é interessante vocês analisarem, porque cada um vai ter um problema relacionado, cada um tem um ganho relacionado também, e aí cada um vai ter que ser analisado, vai ter que ser escolhido da melhor forma possível. Então tenham consciência quando estiverem desenvolvendo esses sistemas. Bom, e aí por fim, gostaria de falar também sobre algo que está relacionado a essa informação que está sendo transmitida, né? Já que a gente está falando sobre esses cabeamentos de transmissão desses dados, vamos falar sobre os próprios dados. Então, a transmissão desses dados, dessas imagens que a gente está filmando aí com essas nossas câmeras. Bom, como que acontece essa transmissão do dado? Bom, num primeiro momento, temos aqui a nossa imagem, ela bonitinha aí, analógica, nesse formato aqui que a gente consegue ver. Bom, como que é transmitido esse dado? Qualquer imagem, qualquer vídeo precisa ser primeiramente discretizado para ser transmitido. Discretizado no sentido de, olha, vamos ter que fazer, por exemplo, diversas fotos. A gente vai ter que transmitir diversas fotos para que sejam gravadas. E essas fotos sendo transmitidas aí numa velocidade relativamente alta, que vai dar a ideia aí desse nosso vídeo, desse nosso movimento e assim por diante. E aí essas fotos, um dos formatos que a gente precisa fazer dessa foto é picotar essa foto em diversos pontos aí distintos, como é mostrado aqui a partir desses quadradinhos. Então a gente vai ter que digitalizar cada imagem, cada pontinho dessa nossa foto para transmitir, que é o que as câmeras de um modo geral vão fazer, baseado aí na ideia de resolução dessa nossa imagem. Resolução que geralmente é dada aí por pontos por polegada, o DPI. Então, se a gente digitalizar ela aqui em diversos pontos grandes, a nossa imagem acaba ficando aí bem distorcida. E a gente pode também digitalizar em menores pontos, menores quadradinhos, como é mostrado aqui, que aí quanto menor o quadradinho, quanto maior a resolução, melhor vai ser a nossa imagem. Então isso daqui é um ponto muito importante para a gente. Então percebam que uma das coisas que a gente precisa transmitir para essas nossas imagens é a informação dentro de cada posiçãozinha aqui dessa nossa imagem. Então a gente teria aí, por exemplo, uma posição XY desse quadradinho, um XY deste outro quadradinho, um XY deste outro quadradinho e assim por diante. Então cada imagem, cada pontinho tem uma posição X e Y para a nossa imagem. Além disso, aqui nessa nossa imagem a gente consegue ver que ou ela é preta ou ela é branca. Então a gente está trabalhando aí com um sinal binário, né? Ou ela é preta, por exemplo, 0, ou ela é branca, por exemplo, 1. Então a gente tem que transmitir pelo menos 3 informações nesse caso: posição XY e o resultado da imagem, se ela é preta ou se ela é imagem branca. E aí, se a gente expandir um pouco mais, a gente poderia, por exemplo, trabalhar com cores. Olha, cores basicamente está relacionado aí ao fatiamento de uma palheta. Então, olha, se a gente quiser aí na escala de cinza criar aí diversos tons de cinza ou diversos tons de preto ou diversos tons de branco, a gente vai ter que pegar aquele nosso sinal
que era branco, 0 nesse caso, né, até um sinal totalmente preto. E cada fatiamento, cada seccionamento aqui desse nosso sinal vai gerar aí um novo tom de cinza. O mesmo é feito com as cores. A gente pode ter aí diversos sistemas de cores, ciano, magenta, amarelo ou preto, ou cores vermelho, verde e azul, ou ainda cores vermelho, amarelo e azul. Então, todos esses sistemas de cores vão ser também divididos, fatiados em diversos tons até criar aí, por exemplo, imagens em 4K, ou seja, a gente pega aquela paleta de cores, por exemplo, aqui uma paleta vermelha, e dessa paleta vermelha a gente divide em 4K tons de cores, ou seja, 4.000 tons de cores de vermelho diferentes. Essa é a ideia desse fatiamento, e cada imagem tem aí um resultante, tem um valor para a gente. Ou seja, esse fatiamento mais a posição de cada uma das imagens, de cada um dos quadradinhos, vai dar para a gente a ideia de uma imagem sendo criada. Ou seja, o que nosso sistema precisa transmitir? Olha, duas posições aí relacionadas à linha e à coluna de cada quadradinho, mais uma informação, um bit se for preto ou branco, ou mais um dado aí, uma int, uma float, caso esse nosso sinal seja um tom de cinza, ou 3 se for RGB, mais 4 se for na escala de cores ciano, amarelo, magenta e preto, e assim por diante. Ou seja, o nosso sistema, a nossa câmera, precisa transmitir esse tanto de informação para criar essa nossa imagem. E aí percebam que é informação pra caramba, é muita coisa que precisa ser transmitida. Então a gente não pode perder muitas informações e a gente obrigatoriamente precisa transmitir esses sinais o mais rápido possível. Bom, mas na verdade, muitas vezes a gente não vai transmitir todas essas informações, porque existem técnicas de compressão do vídeo para fazer uma otimização, para melhorar a transmissão dessa nossa imagem, para fazer com que essa nossa câmera não consuma tanta banda larga aí desse nosso cabeamento. Bom, o objetivo dessa compressão é utilizar aí, fazer uma otimização para que a gente tenha menos informações sendo transmitidas, mas além disso, o espaço de gravação ali que a gente ocupa o nosso HD também seja reduzido. Então, para isso a gente tem algumas técnicas, como é mostrado aqui. Então, a gente tem diversas variações aí da JPEG, da MPEG e algumas outras, por exemplo, H261, H263, H264 e assim por diante. Bom, de modo geral, de modo bem simplificado, como é que funciona cada uma dessas técnicas? No caso da JPEG, ele basicamente vai tirar diversas fotos e dessas fotos, cada foto é gravada na sequência, criando aí a nossa ideia de vídeo da nossa filmagem de modo geral. No caso da MPEG, ela tem uma ideia um pouco diferente, que ela vai trabalhar aí com a previsão de algumas imagens. Então o que ele faz? Ele verifica o seguinte, olha, esse método verifica ali que não tem tanto movimento naquela região, por exemplo, dessa nossa imagem, então ele muitas vezes não transmite ou simplesmente fala, olha, não precisa modificar, simplesmente pega aquilo que foi dado antes ou faz uma previsão para verificar como que vai ser o novo formato, a nova imagem deste ponto aqui, de cada ponto, e aí ele faz essa redução da transmissão de dados e também a redução de armazenamento. E por fim, essa técnica H261, 263, 264,
e assim por diante, elas verificam também aquelas regiões que não têm movimento e, no caso, elas fazem uma redução da qualidade. Então, se por um acaso o fundo da sua imagem não tem movimento, não tá fixo, então essas técnicas simplesmente reduzem a qualidade desse sinal e aí vocês conseguem ver aí, por exemplo, algum borrão na parte de trás da imagem daquilo que está sendo movimentado. Então, também temos ganhos aí nessa ideia baseada aí nessas técnicas daqui. Bom, e aí para simplificar, olha, aqui eu trago para vocês algo que é algo mais prático relacionado aí a essas técnicas. Então, o que a gente tem? Se por um acaso a gente tivesse um movimento como é mostrado aqui por essas 5 imagens que são dadas em sequência, qual que é a possibilidade de trabalhar aqui com essas técnicas? Tirando o JPEG, as outras duas técnicas e as variações delas vão fazer o seguinte, olha, elas percebem aquilo que tem um maior movimento ou que vai ter uma maior variação da imagem e aí ela acaba simplesmente transmitindo essas únicas partes aqui. E aí percebam que se por um acaso a JPEG enviasse todo esse conjunto, a quantidade de memória e a quantidade de transmissão, a quantidade de dados que vão ser transmitidos é muito maior comparado aí a esses sinais aqui que estão sendo transmitidos. Ou seja, temos aí ganhos expressivos quando a gente faz essas aplicações. E aí percebam que essas aplicações, essas técnicas estão, na verdade, dentro das câmeras. As próprias câmeras vão ter inteligência o suficiente para verificar aquilo que está sendo modificado, aquilo que está sendo alterado e elas, por si só, já tenham autonomia o suficiente para enviar aquilo exatamente que vai ser gravado. E o gravador basicamente armazena aquilo que está sendo transmitido. Bom, é isso. Beleza, gente? Bom, até a próxima aula, onde a gente vai ver um outro sistema de segurança. Salve a todos!